Aluno da mediação tecnológica, meu estudante favorito, olha aqui nós de novo em mais uma aula. E aqui nós iremos fazer aquela pequena revisão, rápida revisão, para que vocês façam a atividade de vocês. E aí, vocês estão gostando de conhecer a Grécia? Vocês imaginavam como era o mundo grego antigo? Roma, nós vamos estudar Roma, nós vamos estudar ainda, já estudamos aí a antiguidade, nós já estudamos a pré-história, estamos entrando no mundo grego. Olha a viagem que nós estamos fazendo. Daqui a pouco, sabe onde nós estaremos? Nós estaremos lá na Idade Média. Então, não perca nenhum momento dessa viagem. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de 9.2 aí para vocês, fazendo essa revisão sobre a herança cultural grega. O que os gregos deixaram para nós? Nós já vimos que nos gregos nós tínhamos, fortíssimo com os gregos, nós tínhamos a filosofia e nós tínhamos as ciências. Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates, que era conhecido como o pai da filosofia, mesmo sendo o precursor da filosofia, mesmo não sendo o primeiro filósofo, ele é considerado o pai da filosofia. Atenas passou a ser um palco de desenvolvimento filosófico durante esses séculos, século V a.C. aí, era em Atenas que as coisas aconteciam. E lá nós temos a matemática, nós temos a astronomia, nós temos Euclides, nós temos Arquimedes, nós temos Aristarco, nós temos Hiparco, nós temos grandes pensadores da astronomia, da matemática na Grécia Antiga. E a Grécia Antiga também, o que teve lá? Além de tudo isso, além da política, da democracia, nós tivemos a arte grega. Os gregos eram excelentes ao retratar o corpo humano. É a partir dos gregos que nós temos a forma da beleza humana. Como a beleza humana se faz? Os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças eram em anfiteatro livres ali, onde eles utilizavam máscaras para representar. O anfiteatro ali, vocês viram na aula que o anfiteatro ele era côncavo aqui, a pessoa falava daqui, o eco ia para toda a arquibancada no teatro. Uma das formas de você estudar a arte grega se dá por meio das colunas gregas. Cada coluna ela tem uma assinatura própria. A interação da cultura com o Oriente, como era que eles estavam relacionados tanto essa parte ocidental quanto a parte oriental. A cultura helenística foi o resultado da fusão de elementos da cultura grega com a cultura ocidental, principalmente com o Império Romano. Isso que vai aparecer fortíssimo o Império Romano. Durante 13 anos, Alexandre Magno conquistou o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia e chegou até as Índias. E ele vai passar pelos gregos. Os principais centros de difusão dos valores helenísticos culturais foi Alexandria. Alexandria, claro, em homenagem a Alexandre o Grande. Pérgamo, na Ásia Menor, e a ilha de Rhodes, no Mar Egeu. Então, tudo aí, nós temos aí a cultura grega presente. Outra questão fortíssima que tinha na Grécia eram seus deuses através da mitologia. Os mitos gregos, para explicar as coisas do mundo e transmitirem conhecimentos populares, os gregos criaram vários mitos e lendas. Nós falamos de mito e lenda porque é um olhar nosso. Para eles eram verdade aquilo dali que era contado. Para eles aquilo dali era pura verdade. Zeus, Hera, Poseidon, Hades e outros deuses gregos que davam medo, como o Minotauro, o cavalo de Troia, a Medusa, os 12 trabalhos de Hércules, alguns mitos conhecidos lá na Grécia Antiga. Então, meu aluno, vem cá comigo. Esse é um retrato do mundo grego que nós estamos estudando. Um pouco desse retrato do mundo grego. É na Grécia também que nós temos a democracia, surge a democracia, depois se funde com a República Romana, e nós temos aí as formas de governo que nós temos hoje, surgiu lá na Grécia Antiga. Pois é, mas agora é com você. Faça atividade que daqui a pouquinho o professor Beto volta com vocês para fazer a correção. Até lá! Ei, deu tempo ali só de tomar um café, deixa eu limpar aqui a boca aqui, que eu estava ali tomando café e pensando, será que o meu aluno, essas dúvidas que eles colocaram, e eu quero agradecer, peraí, deixa eu parar aqui e agradecer a cada professor que tem entrado em contato conosco.
no chat, o professor entrou em contato comigo e disse: professor, eu adorei aquela forma lá de você perguntar quem é o aluno que acertou, que não acertou, a letra A, B e C. Aquilo dali foi bem interessante porque os alunos participaram da atividade. E é isso, participem da atividade e entrem em contato conosco. Você que está aí nos 52 municípios espalhados pelo estado de Rondônia, entre em contato conosco, que nós temos o maior prazer de estar respondendo para você, tá bom? Então vamos fazer esse feedback, porque eu estou aqui na atividade, vocês tiram a dúvida, mandam para mim e logo em seguida eu respondo a vocês, tá bom? O professor de vocês tem mandado, tem elogiado as aulas, outros dizendo: olha, os alunos começaram a gostar muito de história, os alunos vieram do ensino fundamental, não conheciam muito a história, mas eles estão adorando a história. E é esse feedback, é essa participação do professor presencial, e eu valorizo muito o professor presencial que ele teve com a formação esses dias conosco. O professor de vocês tiveram conosco lá, e nós estávamos discutindo justamente como melhorar cada dia mais a mediação tecnológica para você que está aí na ponta, para você que vai fazer o Enem. Então, acompanhe conosco que nós vamos, a atividade agora, nós vamos tirar qualquer dúvida que possa ter ficado da aula. Na tela para vocês, porque nós estamos na atividade de sala. Na atividade de sala aí, vamos fazer a correção. E olha a questão 1. Olha a questão 1. Na Grécia Antiga, a cultura substituiu a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas, pelo monumentalismo, pessimismo, negativismo e relativismo. Nós estamos falando de quê? Da cultura ateniense? Da cultura espartana? Da cultura jônica? Aqui tem um I, faltou um I, professor Beto, jônica, tá? Da cultura helenística ou da cultura dos aqueus? Na Grécia Antiga, a cultura substituiu a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas, pelo monumentalismo, a coisa grandiosa, o pessimismo, olhando ali algumas negatividades do ser humano. E o relativismo, tudo é relativo. Tá? E aí, nós estamos falando de quê? Lembra vocês que nós falamos do momento de transição. A cultura grega, quando ela teve contato com a cultura ocidental e até a cultura oriental, que nós já vimos aí, Alexandre o Grande, depois nós vamos ver no Império Romano, essa fusão, eles começaram a pensar diferente. Então eram duas coisas, tipo, tinha aquele desenho dos irmãos Faísca e Fumaça lá e tal, que o Faísca lá, eles estão dois elementos, e esses elementos eles vão se fundindo e eles vão tendo uma outra concepção de cultura. Agora o homem deixava de ser a medida de todas as coisas na arte. Agora a coisa é relativa. Vocês já pararam para pensar sobre... Vamos colocar um tema aqui, bondade. Bondade não é uma coisa relativa? Bondade não é algumas vezes relativo? Uma coisa pode ser boa em um determinado momento, ou ela pode ser ruim em outro determinado momento. Tá? Ela é relativa. A bondade é relativa. O amor é relativo. A convivência é relativa. O nosso dia é relativo. Até uma coisa que é boa hoje pode não ser boa para mim amanhã. A mesma coisa, ela se torna boa e ruim. E aí, dentro dessa cultura grega, traz a relatividade. E isso nós estamos falando da cultura helenística que é desenvolvida nesse período. Então, a resposta correta diz aí, a letra na tela para vocês. É a letra D, cultura helenística. Aí que vai fazer a mudança na concepção. A concepção na cultura grega. Vamos para a segunda? Vamos já começar a complicar a segunda. A segunda já o texto já começa a aumentar. Os intelectuais gregos não se dedicavam apenas aos temas abstratos, como a beleza, o sentido da vida. Também procuraram entender o mundo ao seu redor e alcançaram grandes avanços na física, na matemática e na filosofia. Quando falamos de filosofia grega,
é correto afirmar. E aí? O epicurismo, fundada por Sócrates, pregava a obtenção do prazer, base da felicidade humana? Será que era o Sócrates que pregava o epicurismo? O ceticismo, fundado por Pirro, caracterizava pelo afirmativo e defendia que a felicidade consiste em julgar as coisas e dar valor às coisas materiais. Será que é isso que o ceticismo fala? Que a felicidade consiste em julgar as coisas e dar valor às coisas materiais? Ou o ceticismo, ele duvida dessa felicidade? Ele é cético, ele é duvidoso dessa felicidade. Letra C. Platão é conhecido como o pai da filosofia. Hã? Seria Platão o pai da filosofia? Não sei não se era Platão. Ou era Aristóteles? Não sei não. Ou era Sócrates? Também não sei não. A filosofia grega veio a reafirmar a mitologia e trazer os deuses do dogmatismo para o racionalismo? Foi isso que a filosofia grega veio? Não, a filosofia ela não vem tirar dos deuses. O estoicismo, fundado por Zenon. Zenon, claro que ele fundou o estoicismo, mas vamos ver se Cítion, Zenon de Cício, que é a cidade onde ele nasceu, defendia a felicidade como equilíbrio interior. O homem deveria aceitar a serenidade, a dor e o prazer, a aventura e o infortúnio. E aí? O que vocês estão achando aí? O que vocês estão achando aí? Letra A, B... Vamos para aquela brincadeira? Professor, quem respondeu a letra A aí, levanta a mão, professor. Veja aí, conte aí. Quantos responderam a letra A? Agora, quantos responderam a letra B, professor? Levanta a mão. Muito bem. Já contou aí, professor? Quantos responderam a letra C? Aí, conte aí e me mande aqui no chat, hein, que eu estou esperando. Quantos responderam a letra D? Não. E quantos responderam a letra E? Agora, quantos não responderam nadinha, professor? Não tem opinião. Quantos aí? A maioria, pelo amor de Deus, meus alunos, preste atenção na aula e responda isso daí, porque se nós falarmos de Zenon de Cício, ele desenvolve justamente o estoicismo. É fundado por Zenon. E o estoicismo de Zenon, ele defende a felicidade, que você será feliz quando você tiver um equilíbrio interior. Você passa para ter um equilíbrio interior. Isso são questões filosóficas. Tá? O homem ele precisa aceitar com serenidade as coisas. Ele tem que ter serenidade, ele tem que ter esse equilíbrio interior. E a dor e o prazer, Zenon falava, a aventura e o infortúnio, ele tem que aceitar isso com serenidade. Zenon fala isso. Então, por isso que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra E, o estoicismo. Aqui, lembrando que aqui não é Platão, tá? É Sócrates. Tá? Aqui também, o ceticismo de Pirro também não. Vamos lá para a terceira. Olha, a terceira também, outro textão. Os deuses gregos fazem parte do imaginário coletivo da antiguidade sobre a origem do funcionamento do mundo. Ademais, compõem a cultura popular de que diz respeito aos hábitos, tradições e crenças. No geral, essas entidades compõem o panteão de Monte Olimpo, localizado onde habitam. Porém, existem diferentes versões para a origem e ascensão de cada um enquanto deuses. Quando tratamos dos deuses gregos, é correto afirmar. O que é correto afirmar quando tratamos dos deuses gregos? Letra A. São representantes de uma mentalidade monoteísta. Será que os deuses gregos é mono, é só um deus que eles tinham? Eles são monoteístas? Pois há uma percepção de diversas divindades no comando do universo. O mundo teve início com um casal, Urano, o céu, e Gaia, a terra. Será que é isso? Que permaneciam unidos por um ato de reprodução constante.
Dessa relação teria nascido os titãs, que não conseguiram sair do ventre de Gaia. Será que é isso daqui que falava a mitologia do início do mundo grego? Tá lá no material complementar de vocês, hein? Irmãos mais velhos de Zeus e Hades, Poseidon é o deus do submundo. Seria Poseidon deus do submundo? Acho que não, acho que é Hades o deus do submundo. Zeus, apesar de ser irmão de Hades e de Poseidon, ele não vivia no Monte Olimpo. Como Zeus não vivia no Monte Olimpo, gente? Isso é o deus dos deuses, ele que está lá no Monte Olimpo. Artemis, cujo nome significa nascida da espuma, é considerada a deusa do amor. Olha que Artemis aqui era uma deusa bonita, mas não é tão essa deusa do amor, não. Pessoal, alunos, toda a sociedade ela tem o seu mito de criação. Ela tem sua forma de contar a criação. Nós seguimos aquilo que está escrito na Bíblia, né? Lá no Antigo Testamento, de Gênesis, que conta a história de... Para os gregos, eles diziam que não, que o mundo ele teve o início de um casal. Um casal, quem era o casal? Um era o Urano. Urano seria o céu e Gaia que seria a terra. E essa relação entre Urano e Gaia vai ser uma relação que vão dar frutos. Os frutos deles são os filhos deles chamados titãs. Os titãs lá que apavorizavam, que colocavam horror lá na questão da mitologia grega. Tá? Então, esses titãs aí não conseguiram sair do ventre de Gaia, então eles tentam comer Gaia por dentro. Então, a mitologia grega ela tem essas histórias, umas histórias que às vezes assustam a gente, mas faz parte da mitologia do aparecimento da terra grega. Na tela para vocês, porque a resposta dessa daí é justamente a letra B aí que eu acabei de falar para vocês. Agora vamos lá, se liga no Enem. Se liga no Enem porque a questão é da FUVEST. Uma questão da FUVEST para vocês. O Império Helenístico, amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais, alargaram o espaço da civilização urbana da Antiguidade Clássica, diluindo-lhe substância. De 2000 a.C. em diante, o poder imperial romano avançou para o leste, e os meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. Na região das formações sociais gregas, a autonomia das cidades-estados manteve-se intocáveis apesar da centralização política implementada pelos imperadores helenísticos? Será que elas permaneceram intactas, essas cidades-estados? Essas formações e os impérios helenísticos constituíram-se com o avanço das conquistas espartanas no período posterior à Guerra do Peloponeso, ao final do século V a.C.? Ou a conquista romana caracterizou-se por uma forte ofensiva frente à cultura helenística, impondo a língua latina e cerceando as escolas filosóficas gregas? Ou seria a letra D? O Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir do século III d.C., com a crise do escravismo que afetou mais fortemente sua parte ocidental. O espaço foram conquistados pelas tropas romanas na Grécia e na Ásia Menor em seu período do apogeu, devido às lutas intestinas e às rivalidades entre as cidades e estados. E aí, qual seria a resposta correta? Alunos, eu quero dizer para vocês que o Império Romano ele teve um avanço muito grande, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Mas com a queda do Império Romano, o enfraquecimento do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente ele vai se fortalecer, que nós vamos ver nas próximas aulas aí. O professor Ludmar vai trabalhar isso na próxima aula com vocês. E esse enfraquecimento não deixou... É claro que ele conquistou a Grécia, mas não conseguiu fazer uma destruição total do Ocidente.
ele vai se fortalecer posteriormente no Oriente, ficando com o Império Bizantino. Resposta correta daí é justamente a letra D. O Oriente tornou-se a área preponderante do Império Romano a partir do século III d.C., com a crise do escravismo que afetou mais fortemente a parte ocidental. Alunos, chegamos ao final de mais uma aventura na história. Você acompanhou essa viagem conosco? Viagem na história, viagem pela Grécia Antiga. E agora nós vamos para Roma e depois nós iremos, sabe para onde? A transição para a Idade Média. Não perca por esperar. Até lá.